polêmico, ou vamos dizer, muito polêmico, que é sobre aquela situação que aconteceu com o monge budista Dalai Lama. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é um tema muito complexo, muito pesado, mas extremamente necessário, que é a campanha Faça Bonito. Essa campanha foi idealizada no ano 2000 através de um assassinato que aconteceu no ano de 1974 com uma menina de 8 anos. Essa menina foi espancada, estuprada e violentada e drogada por jovens da classe média alta em 1974, dia 18 de maio. E depois que isso aconteceu, a gente sabe que esses jovens que fizeram isso com essa menina de 8 anos, eles continuam impunes, ou seja, eles não tiveram a impunidade que deveria acontecer com pessoas que cometem esse tipo de crime. Então hoje eu tô aqui para falar sobre esse tema muito pesado, esse tema muito complexo, mas a ideia desse tema é que a gente pense que aqui nós estamos falando de uma criança de 8 anos que sofreu esse tipo de abuso. Mas você já parou para pensar em quantas crianças e adolescentes passam pela mesma situação? Antes da gente refletir sobre, eu gostaria de dizer para vocês se vocês sabem o que significa a palavra abuso. Quando nós pensamos em que abuso é tudo aquilo que passa do limite daquilo que é considerado correto. Então, por exemplo, se você é obrigada dentro do seu casamento a fazer sexo mesmo sem a sua vontade, isso se intitula como abuso. Se você faz todas as atividades de casa, trabalha fora e o seu parceiro não te ajuda, isso se intitula abuso. Se uma criança é passada a mão nela em lugares íntimos ou não, sem o consentimento da criança, isso significa abuso. Então, gente, nós precisamos entender que o abuso não é somente o ato da penetração, não é somente o ato de ter a condição sexual. O abuso, ele envolve muitas outras coisas por trás. Se você passa com o seu chefe, aonde ele te maltrata, aonde ele fala palavras para você que te pega no seu íntimo, aonde ele abusa do poder que ele tem sobre você, isso é um abuso. Então a gente precisa estar em alerta para esses tipos de situações, aonde nós podemos então fazer algo para ensinar as nossas crianças. Nós sabemos que para você ensinar o seu filho a se proteger e a cuidar disso sobre a vida dele, nós precisamos falar sobre. E para falar sobre, eu percebo que os pais têm muita dificuldade. E por isso, eu estou aqui para trazer para vocês algumas dicas do que a gente pode abordar com as crianças. Esse livrinho que eu trouxe aqui, eu já trouxe aqui em outros momentos, mas eu não consigo falar sobre ensinar proteção contra a violência sexual das crianças sem trazer ele como uma ferramenta onde vocês possam utilizar e trabalhar com os seus pequenos para que eles possam entender. Nesse livrinho, a autora fala que ele é indicado para crianças a partir dos 3 anos de idade, que é quando a criança já tem um tipo de entendimento. Então é muito interessante a gente atentar a essa faixa etária de idade para que a gente possa trabalhar de fato com eficiência sobre o tema. Eu vou trazer para vocês a descrição que a autora colocou aqui na parte de trás. Pipo e Fifi ensina a proteção contra a violência sexual. É uma ferramenta educativa que explica a crianças a partir dos 3 anos de idade conceitos básicos sobre o seu corpo, sentimentos e emoções. Dessa forma simples e descomplicada, ensina a diferenciar entre toque de amor e toque de abusos, apontando caminhos para diálogo e proteção e ajuda. Então esse livro, ele ganhou vários prêmios, vou falar quais são os prêmios. Ele ganhou o prêmio de Fundação Abril, prêmio da criança e ganhou também o prêmio de Núcleo Castanha, que é o prêmio da prevenção aí que nós estamos falando, que está acontecendo essa campanha no dia 18 de maio.
Então é um livro que ele tem várias premiações, onde ele traz a eficiência de fato a ser trabalhado com as crianças. A primeira página, ele vai contar quem são Pipo e Fifi. Então ele fala que Fifi é uma monstrinha que usa uma imensa calcinha. E Pipo é o seu irmão, Sapeca, que veste uma grande e engraçada cueca. Então aqui ele já está mostrando a diferenciação entre feminino e masculino. E aí, diante que ele vai trazendo essa história, ele vai falando sobre como que o nosso estômago funciona, como que funciona quando a gente come o alface que a mamãe mandou. Então ele vai dando uma educação sobre cada parte do corpo. Depois, gente, ele vai trazendo, ó, vou mostrar pra vocês, aqui a parte do corpo. Então aqui ele vai dizendo como que funciona o corpo a partir da mastigação e do alimento. Depois, ele vai mostrar como que as crianças e os monstrinhos são assim quando estão peladinhos. Então, olha, ele mostra as crianças de uma maneira bem lúdica como que é a diferenciação. Essa parte a gente não precisa ficar preocupado, do tipo, nossa, o que meu filho vai pensar se eu mostrar isso para ele? Por quê? Nós estamos ensinando aqui educação corporal, a corporalidade. Então, por exemplo, se o seu filho já tem uma irmãzinha e em algum momento eles ficaram pelados, provavelmente ele já deve ter te feito a pergunta do tipo, mãe, por que a minha parte íntima, né, é diferente da parte da minha irmã? Por que o meu é assim e o dela é assado? Então, essa é uma maneira muito bacana para a gente tirar essa curiosidade da criança. Porque é super normal eles terem, até porque eles estão se desenvolvendo. Então, aqui ele vai mostrando e depois ele vai trazendo também uma atividade para ser feita. Por exemplo, aqui ele fala assim, tem gente com pepeca e tem gente com pipi. Por que você não desenha o seu corpo neste espaço aqui? Então, ou seja, ele está pedindo para a criança identificar o corpo dela. E quando a gente fala sobre corporalidade, a gente entende que é um processo onde a criança precisa ir entendendo e saber nomear cada parte desse corpo. Depois, gente, nós vamos ver que ele vai trazendo os nomes de cada parte do nosso corpo, vai explicando que o corpo, a gente brincamos e fazemos coisas que a gente gosta através do nosso corpo e que ele vai trazer aí que é a parte tão importante, o toque do sim e o toque do não. Toque do sim. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, tá? Dar as mãos a um adulto conhecido para a rua atravessar. Olha que exemplo legal. Ele está dizendo que a criança vai dar as mãos para um adulto que ele conhece para poder então atravessar uma rua. Então aqui ele está dizendo que são coisas simples, o toque do sim. E agora eu vou mostrar para vocês o toque do não. No toque do não, ele vai falar assim, Pipo também tem algo a dizer sobre o toque do não. Você vai aprender agora. Ninguém pode te beijar ou abraçar à força sem que você permita. Olha que bonitinho, gente. Daí ele fala, toque do não. Ou seja, aqui vocês não podem permitir que alguém faça isso com você. E aí ele vai trazendo mais situações. Vou dar um outro exemplo. Nem fazer que você sente no colo sem a sua vontade. Então, olha aqui, ó. Sentando no colo de uma pessoa sem que ele tenha vontade, sem que ele se permita. Ele diz toque do não. Então, gente, aqui nós estamos ensinando a criança sobre dois pontos importantes. O corpo e um outro ponto, que é o quanto a gente precisa dar espaço para aquilo que eu aceito. Se para mim não está confortável, se eu não me sinto bem, então eu não preciso fazer. Então eu estou ensinando a criança a ter espaço sobre a vida dela e colocar limites sobre as relações. Tem um outro que eu acho muito interessante trazer, que é carinhos em segredos nunca devem acontecer. Isso a gente vê muito em situações de abuso sexual, onde o adulto vai lá, faz e fala, olha, não conta pra ninguém. Olha, não fala nada que o tio só te fez um carinho. Eu vou te dar um doce se você quiser. Isso que eu tô dizendo pra vocês são coisas que eu já escutei na clínica. São coisas que eu já presenciei de adultos em sofrimento, onde passaram por esse tipo de situação e se cobram e se culpam até hoje. Então a gente precisa trabalhar isso
hoje, agora, enquanto o seu filho e a sua filha está pequeno. Não deixe com que isso aconteça com os seus filhos sem que você tenha conversado com eles. Porque se você conversar e no dia que acontecer, eles vão saber a quem recorrer. E no final do livro, pra gente finalizar, ela vai trazer alguns lugares que a criança possa pedir para ter uma ajuda. Por exemplo, posto de saúde, conselho tutelar, escola, delegacia, pessoas em quem ela confia, a mãe, o pai ou alguma das pessoas que ela acha que possa ajudar ela. Então esse livrinho ele é extremamente completo, onde a gente pode trabalhar de uma maneira muito lúdica, sem tirar a inocência da criança, mas proteger e prevenir ela contra o abuso sexual. E aí, gostaram dessa dica? Vamos junto nessa, vamos nessa batalha, porque a gente só vai conseguir enquanto a gente mudar a nossa forma de educar e mudar também aí essa percepção de que educação sexual é falar sobre sexo para crianças.